todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso conteúdo de hoje, sobre nossa aula, é sobre o espaço industrial brasileiro. Eu sou o professor Robson Pontes, vamos estar juntos nesse momento, até o fim da nossa aula, beleza? Vamos em frente. Então, galera, preste atenção comigo. A nossa aula, ela fala sobre o espaço da industrialização brasileira. A gente sabe que alguns governantes brasileiros tiveram uma participação intensa nesse processo de industrialização do país, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre eles um pouco mais na frente. Mas aqui ele já dá uma dica de quem são esses governantes brasileiros que no passado deram um pontapé inicial para esse processo de industrialização. Um deles é Vargas, né? Na década de 30, década de 40, ele vai inicializar esse processo de industrialização. E Juscelino Kubitschek de Oliveira, que além de também ter contribuído para esse processo de industrialização, ele foi o responsável pela construção de Brasília, lá no centro-oeste brasileiro. Beleza? Vamos à frente, tá? Então, também é importante entender, né, que o processo de industrialização brasileiro ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, tá? E aí, muitas vezes, os fatores locacionais promovem essa nova relocalização da indústria. E no Brasil não foi diferente, tá? Tanto que vão surgir os chamados tecnopolos, né? Ou polos de tecnologia. E aí, um exemplo disso é que nós temos um tecnopolo na Paraíba. Ou seja, na década de 80, né, surge ao redor da UFCG, principalmente, um polo de desenvolvimento de softwares. Até hoje é muito importante dentro do contexto da industrialização, hoje associado ao meio técnico, científico, informacional, né, ou a terceira revolução industrial, naquilo que Milton Santos chamou de revolução técnica, científica e informacional. Tá? E temos também aqui outros importantes centros de tecnologia, vinculados principalmente a centros de pesquisa, as universidades, né, que desenvolvem ali no seu entorno esses centros de pesquisa. No caso de Campina Grande, o chamado Parque Tecnológico, que vai incubar diversas empresas de base tecnológica. Beleza? Isso aqui na nossa região da Paraíba. Então, Campina Grande ela é classificada atualmente como um polo tecnológico, né? Então, o governo da Paraíba, principalmente, e o governo federal, fomentam esse desenvolvimento a partir dessa universidade e dos centros de pesquisa associados a essa industrialização. Beleza? Também cito aqui no texto o Complexo Industrial Portuário de Suape, lá em Pernambuco, né? E aí tem o projeto Porto Digital, lá em Recife, que torna a região também muito importante, né? O Polo Petroquímico de Camaçari, isso já na Bahia, no entorno de Salvador e adjacências. Olha só, o polo da agroindústria, né, modernização tecnológica do campo, no centro-oeste brasileiro, Goiás, Mato Grosso, como uma região de expansão dessa agropecuária, e uma tecnologia industrial voltada para essa área, chamada agroindústria, o agronegócio associado à indústria, por aí. O Tecnopolo de Blumenau, né, muito associado aí também à produção de softwares, mas também a indústria têxtil da região, tá? Tá muito, muito forte. E ainda no contexto das regiões do Brasil, né, a Zona Franca de Manaus se destaca como um polo de desenvolvimento diferenciado, né, associado às empresas de montagem de eletroeletrônicos, principalmente, mas também fábrica de motos e outros produtos industriais. Beleza? E aí, para a gente entender isso, né, primeiro vamos entender como é que se deu esse processo de industrialização do Brasil. Então, é uma perspectiva de aprendizagem para a gente, né? Quais são os tecnopolos? Como é que se encontra regionalizada a nossa indústria no Brasil? Está concentrada? Ocorre aí um processo de desconcentração industrial? Vamos ver isso daqui para frente. Beleza? Como ponto de partida, eu pergunto a vocês, e primeiramente vocês podem responder no caderno de vocês, né? Essa perguntinha aí, as duas perguntas, né? Primeira pergunta diz o seguinte: quais são as principais características da industrialização brasileira na primeira metade do século XX,
do ponto de vista da concentração espacial e da diversidade da produção. Tá? Então, como é que se deu isso, né? Lá no início do século XX, a gente sabe que a nossa industrialização é considerada tardia, quando se compara com a primeira e com a segunda revolução industrial, e aí houve, de fato, essa concentração espacial da indústria nesse primeiro momento. Ela era bastante diversificada. Como é que se comportava a nossa indústria nesse período? Beleza? A segunda diz o seguinte: com base aos conhecimentos prévios, relacione as informações contidas neste infográfico, que nós vimos anteriormente, com o atual estágio da produção industrial no Brasil. Tá? Então, relacionar aquilo que vocês viram, né, nesse processo de industrialização brasileiro, a formação dos tecnopolos, principalmente, né? Como é que se encontra atualmente a nossa industrialização? Como é que se comporta a indústria no Brasil nesse momento? Vamos para frente. Entendendo também que, para que a nossa industrialização ela acontecesse, nós temos um processo de industrialização, né? E alguns antecedentes associados a essa industrialização, tá? Então, para entender tudo isso, o texto fala que nós precisamos voltar ao tempo da não industrialização, quando o Brasil não tinha ainda um processo de industrialização, tá? Isso quer dizer o quê? O Brasil estava ligado ao chamado Pacto Colonial. Então, o desenvolvimento da industrialização brasileira está fortemente ligado ao processo de desenvolvimento do capitalismo na Europa. Então, do século XV, século XVI, quando ocorre a transição do modelo feudal de desenvolvimento para o modelo capitalista de desenvolvimento, então, ali começa uma doutrina econômica chamada de mercantilismo. E o mercantilismo, né, ele era baseado no chamado colonialismo, e o colonialismo determinou o chamado Pacto Colonial. O que quer dizer isso? Que o Brasil, como colônia de Portugal, só podia vender a Portugal e só podia comprar de Portugal. Então, havia essa condição, né? Ou seja, a colônia dependia da metrópole e daquilo que a metrópole permitia a colônia fazer. Beleza? Por essa razão, ó, essa colônia vai crescer de alguma forma, tá? Vai diversificar suas ocupações, como o texto diz, ó. No entanto, ele vai ser alvo de uma severa política de restrições econômicas por parte da metrópole. Então, Portugal não tinha interesse no desenvolvimento da colônia, muito pelo contrário, né? Até porque havia uma associação muito forte entre Portugal e a Inglaterra, que fornecia as manufaturas ao Brasil, tá? Lembrando que, nesse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, a gente viu isso na aula passada com vocês, né? A ideia de que havia uma transição do artesanato para a manufatura, posteriormente da manufatura para a maquinofatura, e aí o Brasil vai ser proibido de manter no seu interior, na colônia, evidentemente, manufaturas. Então, Dona Maria I, rainha de Portugal, ó, ela vai proibir, na verdade, que o Brasil tenha manufatura no seu interior. Tá? É bom lembrar que essa proibição ela é relativa, por quê? Porque naquilo que beneficiava a Portugal, é bom lembrar disso, havia a permissão dessa manufatura. Um exemplo disso são os engenhos de cana-de-açúcar, né? É um exemplo de manufatura, ou seja, produção manufatureira. A primeira agroindústria brasileira era, de fato, ali o engenho de cana-de-açúcar. Então, a produção de rapadura, a produção de cachaça, a produção de álcool estava associada aí a esse processo. Beleza? Então, ele diz o seguinte, ó, no texto. A proibição de manufaturas no Brasil teria como principal beneficiária a Inglaterra, a Grã-Bretanha, que continuava a fornecer produtos manufaturados a Portugal. Então, Portugal não desenvolveu manufaturas, tá? Dependia de quem? Do fornecimento da Inglaterra para poder abastecer a colônia, tá? Então, se liga nisso aí, tá? E outra, o texto fala aqui, ó, que a Inglaterra não tinha qualquer interesse que as áreas coloniais se industrializassem. Pelo contrário, interessava-lhe tirar proveito do Pacto Colonial Lusitano. Ou seja, a ideia de que havia uma determinação de Portugal para que esse pacto colonial, né, tivesse lá essa divisão do trabalho entre a metrópole que fornece manufaturas e a colônia que fornece matérias-primas. Então, uma relação comercial desigual.
Ou seja, ali a balança comercial atendia ao interesse de Portugal e não ao interesse do Brasil, que era a colônia de Portugal. E aí o texto fala o seguinte ainda, ó, por essa carta eram permitidas apenas indústrias de sacarias e tecidos grosseiros para a confecção de roupas para os escravos. Dessa maneira, o Brasil perdeu a chance de acompanhar a Revolução Industrial, que se iniciava lá no século XVIII, né? Então, ó, a carta da rainha, né, Dona Maria I, proibindo ali que o Brasil tivesse manufaturas, com uma alegação meio frágil, né, que ela vai dizer que para que isso acontecesse, vai diminuir menos cultivadores, menos braços para trabalhar na agricultura. Então, meio complicada essa justificativa da rainha Dona Maria I, que determinou aí a proibição de fábricas e manufaturas no Brasil, tá? Lembrando, ó, janeiro de 1785, então século XVIII aí, né? Iniciando o século, aliás, segunda metade do século XVIII, pode salientar. E ele diz o seguinte, ó, o sistema colonial funcionou com razoável eficiência até finais do século XVIII, né? Só que os conflitos na Europa, as guerras napoleônicas principalmente, vai obrigar a corte portuguesa a migrar para o Brasil. Então, Dom João VI vem para cá, né? E aí, chegando aqui, ele vai ser obrigado a mudar um pouquinho a dinâmica econômica do país, por conta da necessidade que a corte tinha de consumir também produtos manufaturados, né? No caso, já aí, iniciando uma industrialização na Europa, mas no Brasil não tinha nem começado ainda essa industrialização. Então, o que é que Dom João VI faz? Ele simplesmente editou uma carta régia, revogando o alvará de Dona Maria I e abriu os portos às nações amigas, né? Então, a Inglaterra passa a ter também um interesse muito grande na colônia brasileira, agora como mercado consumidor, beleza? E aí também começa a haver um primeiro surto industrial no Brasil, né? Essa visão tem a ver com isso, beleza? Detalhe, né? Entre 1500 até o início do século XX, olha só, a economia brasileira ela era baseada no chamado arquipélago econômico, tá? Então, deixa eu aqui fala, o arquipélago econômico brasileiro, no século XIX, né? E eu digo que ele vai até o século XX, para salientar, né? Até a década de 30, nós temos aí uma economia chamada de agrário exportadora. Isso quer dizer o quê? Que a boa parte da economia brasileira eram de produtos da base agrária voltada para a exportação. Ou seja, o texto aqui fala, né? Que o Brasil exportava para o Brasil açúcar, mineração, lembrando que é um produto primário, né? O ouro, a borracha, o cacau e o café. E aí, cada região brasileira, ela teve um produto, né? Possuía ali um produto que tinha forte aceitação no mercado externo, tá? E alguns produtos também, como é o caso da pecuária, que era destinado a abastecer a colônia, tá? Ou seja, o Rio Grande do Sul, por exemplo, o Nordeste brasileiro, se destacaram na produção pecuária, a produção de carne, né? A carne de charque, ou a carne de Ceará, como ele chamava aí, um apelido bem interessante que até hoje no Nordeste se utiliza muito com relação à carne de charque, né? E essa charque ela vai abastecer as Minas Gerais, ó. Ela vai ser imprescindível para o desenvolvimento interno da colônia no período da mineração, beleza? Isso porque quando ocorre a decadência da cana-de-açúcar, do pau-brasil no Nordeste brasileiro, há uma transferência da economia para a região central do Brasil. Tanto é que vai acontecer ali, associado a essa mudança do perfil econômico brasileiro, né, um processo de urbanização, ou seja, as primeiras cidades do interior do Brasil, né, Mariana, Vila Rica, Diamantina, por exemplo, são cidades do interior de Minas Gerais, muito forte ainda nesse contexto, beleza? Está aqui associado a essa região das Minas Gerais, tá? E aí também ocorre um surto industrial na era chamada de Era Mauá. Então, Irineu Evangelista de Souza, né, o Barão de Mauá, ele vai construir as primeiras rodovias brasileiras, tá? Vai iniciar também os primeiros portos do Brasil, e aí começa a haver esse surto industrial a partir dessa era, né? Final do século XIX, início do século XX.
ok? E é claro, né? A grande questão é que essa economia de arquipélago brasileira, por que esse nome de arquipélago, né? Porque se referiam a ilhas econômicas dentro do Brasil, ó. Então, um conjunto de ilhas, ele vai equivaler a um arquipélago, né? Então, é o que está posto aí para a gente, beleza? E aí nós temos, ó, a cana-de-açúcar, ó, aqui na região litorânea do Brasil, tá? A produção de algodão no interior do Nordeste, tá? Maranhão também, ó, essa região aqui. A produção de cacau no sul da Bahia, Ilhéus, Itabuna e adjacências. A pecuária no interior do Brasil, ó, Nordeste brasileiro, acompanhando aqui o Rio São Francisco, né? Que ele chama aí de Rio dos Currais, também chamando de Rio da Integração Nacional. Então, o gado ele vai adentrar o interior do Brasil nesse contexto, beleza? As drogas do sertão na Amazônia, ó, associado com a borracha já no século XIX, tá? Então, ocorre aí esse processo de distribuição econômica, tá? Depois vem aqui, ó, o café na região, a mineração no interior do Brasil, ó, beleza? E, é claro, toda essa dinâmica aqui, de toda essa dinâmica, na verdade, sobre a economia brasileira, nós temos aí o café se sobressaindo. Por quê? Porque vai ser a partir da crise do café e dos capitais que foram obtidos, né, aglomerados, acumulados com a cafeicultura, que nós temos aí o início do nosso processo de industrialização. Beleza? Então se ligue nesse detalhe aí, que está muito fortemente ligado à condição da cafeicultura, né? Uma elite agrária, pode-se dizer assim, né? Está muito associada a isso. Beleza? Vamos para frente. Então, o café, ó, ele vai ser o carro-chefe, né? Como eu disse a vocês. Né? Hoje em dia, está tudo mecanizado, totalmente diferenciado aí a produção de café. Produção, né? Plantio, cuidados, colheita desse café, beleza? Mas lá no final do século XIX, era tudo feito manualmente. E quando houve lá a abolição da escravatura, né? Nós temos aí a chegada dos imigrantes europeus, que vão ser trazidos para o Brasil para trabalhar nessa cafeicultura, beleza? Consequentemente, né, os trabalhadores que escravizados, que desde o século XV, XVI até o século XIX, né, serão libertos, mas não darão oportunidades de que eles tenham lá um trabalho assalariado, como é proposto para os imigrantes que estão chegando ao Brasil, beleza? Se ligue nesse detalhe aí, tá? Professor, qual a importância, então, desses imigrantes, né? Além de virem trabalhar na lavoura do café? Muitos deles já tinham conhecimento da produção industrial, então eles vão vir, primeiramente, convidados para trabalhar na lavoura do café, mas aí a crise de 1929, principalmente, é chamada também de crise do café. Então, essa crise do café, né, promove a crise do café, vale salientar isso aí, faz com que parte dessa mão de obra que veio para café e cultura, ela migre para a cidade, para os espaços urbanos. Aliás, alguns já ficaram no espaço urbano, né? Nem foram para as áreas rurais, tá? Então, esses imigrantes aí, ó, já tinham aí conhecimento da produção industrial, tá? E vão ser parte dessa mão de obra qualificada, entre aspas, para trabalhar nessa indústria nascente no Brasil, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, em 1907, né, vai haver um aumento dessa produção industrial, ou dessa condição aí, em relação ao contexto dessa industrialização, né, a gente passa aqui de 3 mil indústrias para 13 mil na década de 20, ó, então, em 10 anos, praticamente 13 anos, nós temos aí essa mudança de perfil industrial, né, inicialmente em São Paulo. É bom lembrar que São Paulo vai ter condições para isso, então vai ver isso um pouquinho na frente, beleza? Sendo que a crise de 29 ela vai ser, né, responsável pela mudança da política econômica brasileira. E aí o que eles dizem, né? Nós temos aí uma industrialização, né, por substituição de importações. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil passou a produzir internamente o que antes era importado, beleza? Então esse mundo capitalista, né, será abalado profundamente por conta da crise de 29. Está ligado também ao processo de evolução do capitalismo, né? O capitalismo industrial ele vai evoluir para o capitalismo financeiro, ou monopolista,
E aí esse processo de monopolismo das indústrias, das grandes empresas, que passam a formar aí os monopólios, oligopólios, trustes, cartéis, holdings, por exemplo, né, vão minando aí essa concorrência do capitalismo, né? Lembrando que o industrial é chamado de capitalismo concorrencial, enquanto que o financeiro é monopolista. Então muda de perfil, né? De concorrência muito livre no modelo liberal do capitalismo lá do século XVIII, né? As ideias de Adam Smith, Davi Ricardo, que diziam que era preciso que houvesse livre concorrência, livre iniciativa, né? Ou seja, o mercado não podia estar atrelado à condição, né, de um Estado interventor na economia. Porém, quando entra a crise de 29, muda-se de perfil, né? Aquele liberalismo de Adam Smith vai dar lugar agora ao keynesianismo. Então, John Maynard Keynes, um norte-americano, vai propor a ideia de que o Estado, sim, pode e deve intervir na economia. E isso vai mudar esse perfil, tá? Tanto é que a era Vargas, por exemplo, ela é caracterizada por uma intervenção muito forte do Estado na economia. Ou seja, curiosamente, vai ter momentos distintos da economia brasileira, né? E eu digo sempre que há dois momentos que eu destaco, que é o da era Vargas e o momento que começa com Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, é como se, no momento de Vargas, estatizar fosse um sinônimo de modernizar, né? Então, o que era moderno era estatizado, então era o Estado intervindo fortemente na economia. E aí, o momento que, na verdade, quem inaugurou esse processo de privatizações no Brasil não foi nem Fernando Henrique Cardoso, foi Fernando Collor de Mello. No entanto, quem vai dar um up, né? Vai levantar essa bola do neoliberalismo, né? Da ideia de que o Estado não deveria intervir na economia, né? Um novo liberalismo aí, é Fernando Henrique Cardoso, né? Que vai dar ênfase às privatizações. Então, aquelas empresas de base que foram criadas no governo Vargas, né? As indústrias de base do governo Vargas, estatizadas, né? Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, todas essas indústrias começam a ser privatizadas lá no governo Fernando Henrique Cardoso. É bom lembrar que a Petrobras ainda é estatal, tá? Só para lembrar disso, mas a CSN e a Vale do Rio Doce já foram privatizadas. Então, a gente vai dizer que no momento aí histórico, estatizar é sinônimo de modernizar, e no momento histórico lá de Fernando Henrique Cardoso, né, modernizar é sinônimo de privatizar. Então, mudou aí a configuração ao longo da história. Lembrando que é uma construção histórica mesmo, tá? Vamos para frente. E aí, gente, por que aqui São Paulo, né? O eixo, eu digo sempre que é eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Que as indústrias elas vão se aglomerar ali. Porque elas vão ter essa condição de concentração industrial naquele lugar, né? No Sudeste brasileiro, eixo São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Primeira coisa, ó, concentração de infraestrutura de energia, tá? Fonte de energia. Temos ali um processo de comunicação e, tá, claro, os transportes, né? Bom lembrar também que esse transporte inicialmente era baseado nas ferrovias, né? E nos anos 50, JK fez a opção, ao meu ver, equivocada, que foi de optar pelo rodoviarismo em detrimento do ferroviarismo, tá? Hoje a gente já sabe que há uma interação de modais de transporte, né? E é preciso investir nessa visão do transporte intermodal, ou seja, tentando aí baratear cada vez mais o custo de produção. Isso tem a ver com fatores locacionais também. As indústrias se localizam onde elas conseguem reduzir esses custos, né? E o frete é o principal deles, porque reduz o preço da mercadoria e aumenta o lucro para as empresas por conta desse custo de fretes. Segundo ponto aqui, ó, concentração de mão de obra qualificada. Então, lembrando, a mão de obra estrangeira, imigrante, né, já sabia trabalhar na fábrica, então ela vai estar concentrada nessa região, por isso a importância. Terceiro ponto, né, essa classe média que veio da cafeicultura, ó, já forte na região, ela torna-se aí um importante mercado consumidor. Então, além de ter lá a infraestrutura necessária, a mão de obra necessária, também tinha um fator predominante
primordial, que é o mercado consumidor. E claro, né, uma rede bancária para distribuir a condição monetária, né, a distribuição de riqueza na região e a circulação de moeda. É bom lembrar que essa condição do dinheiro circulando também é essencial para as relações de consumo que estavam nascendo naquele momento ali histórico. Beleza? Olha só, como eu lhes disse, né? Esse espaço industrial brasileiro ele vai se desenvolver a partir de alguns líderes. Então, o primeiro deles é Vargas, que a gente destaca para vocês. O segundo deles, ó, JK, né, que construiu Brasília. Alguns até o criticam por conta disso, né? Virou uma bagunça Brasília. Aqui nós temos, né, Médici, que vai dar também uma importante contribuição na época do regime militar, com o chamado milagre econômico brasileiro, né? Então, o Brasil ele vai ampliar o seu parque industrial a partir de governos militares, né? Com ênfase em Médici. Os demais tiveram importância, mas Médici foi mais importante nesse contexto, beleza? E aí nós temos a mudança de perfil do Brasil, inicialmente com Collor de Mello, né? Que adota um modelo neoliberal que começa a surgir nos anos 80, anos 90, beleza? As ideias de Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra. Então elas vão também povoar a América do Sul, com destaque para o Brasil e para o Chile, que adota de forma muito forte aí esse modelo neoliberal, beleza? E aí nós temos Fernando Henrique Cardoso, né? Que os processos de privatizações iniciam com Collor de Mello, mas se consolidam também com Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, a mudança de perfil que eu lhes falei, né? Num modelo lá de Vargas estatizante e no modelo de Fernando Henrique Cardoso privatizante, tá? E aí ele mostra também, ó, no início do século XX, a Estação da Luz de São Paulo, esse prédio ainda é muito parecido com o que tem hoje, né? O que tem hoje parece com esse daqui, na verdade, né? E aí nós temos ali o escoamento da produção, a mobilidade de pessoas, né, para o interior do estado de São Paulo, principalmente. A cafeicultura ainda é muito forte nesse contexto. Vamos para frente. E aí, gente, ó, Vargas é chamado de Estado desenvolvimentista, né? Então a ideia dele era essa. Então, entre a Revolução de 30 e a Segunda Guerra Mundial, o Brasil inicia o que a gente chama de Revolução Industrial Brasileira, tá? Então, esse espaço aí industrial brasileiro, ele começa, na verdade, com essa queda da oligarquia cafeeira. É bom lembrar que Vargas entra no poder a partir de uma disputa, na verdade, oligárquica, né? Então, havia ali, historicamente, aquela disputa do café com leite, né? Então, a República do Café com Leite, no momento era São Paulo no poder, que era o café, e no outro momento era Minas Gerais no poder, que era o leite. Então, essa briga toda, queriam dar um golpe lá e São Paulo permanecer no poder, e aí Vargas vai tomar o poder, inclusive com um evento que envolve a nossa pequenina e heróica Paraíba, que foi a morte de João Pessoa, tá? Ele pode trabalhar isso com vocês no outro momento. Beleza? Então, o que acontece? Nesse momento aí, ó, surge a indústria de bens de consumo no Brasil, né, inicialmente. Também a indústria de base, né? Então, energia, mineração, distribuição de produtos, tem a ver com isso, essa indústria de base, né? E, claro, as fontes de energia, é o caso da Chesf no Nordeste brasileiro, beleza? Foi inaugurada aqui na era Vargas, né? Então, a CSN, ó, produção de aço, né? Então, você não tem indústria se não tiver aço, beleza. A Vale do Rio Doce, a mineração, né? O minério de ferro, que vai abastecer essa indústria siderúrgica lá no Rio de Janeiro, tá? Na cidade de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. A Vale do Rio do, melhor, a Chesf, produção de energia elétrica no Nordeste brasileiro, e também a Petrobras, né, que começou ali a prospectar petróleo no Brasil. Todas as empresas de base estatal. Se ligue nisso aí. Pessoal, a gente terminou nossa aula por aqui hoje, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí pra gente e a gente responde na medida do possível, beleza? Grande abraço para todos. Até a próxima aula e bons estudos.